essa música que nós cantamos nunca fez tanto sentido. Fala assim: no calor deste lugar. Vocês já não estão aguentando, está suportando a gente aqui, né? Mas glória a Deus por isso, gente. No calor da presença do Senhor aqui no nosso meio, amém? Nós vamos continuar a nossa série de exposições aqui no livro de Êxodo. Eu convido para que você abra sua Bíblia em Êxodo 32. A gente vai ler só até o versículo 10, mas eu vou comentar e falar alguns versículos a mais. Mas Êxodo capítulo 32. Um episódio também bem conhecido do povo de Deus, da história do povo de Deus, de Israel. Êxodo 32. Diz assim a palavra do nosso Deus: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e o fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Até aí, a palavra do Senhor. Então, o pastor aqui comentando a respeito desse texto aqui, que diz que esse aqui é o episódio, no deserto, que a vaca quase foi para o brejo, por causa de uma vaca, ou que aqui está descrito aqui, de um besouro. Quase que esse povo se perde para sempre no deserto, quase que de fato a vaca foi para o brejo. Mas quando a gente vê esse episódio de idolatria, que esse povo está envolvido aqui, um episódio muito conhecido, que eles fundem um bezerro de ouro, é muito fácil quando a gente olha para esse povo, poder olhar para eles, mas hoje o tempo é para a gente olhar para nós, para o nosso próprio coração. Essa história vai nos ensinar aqui algo muito importante para nós, como povo de Deus, como continuidade desse povo aqui. E eu tenho umas perguntas aqui que você vai pensar na sua vida se é verdadeiro ou falso, se faz parte de você ou não, tá ok? Primeiro delas, vê para vocês se isso na sua vida é verdadeiro ou falso. Eu sempre confio em Deus, não importa o que esteja acontecendo na minha vida. Os israelitas pararam de confiar em Deus porque eles não conseguiam ver o que Deus estava fazendo. Mas a gente nunca comete esse erro, certo? Segundo, eu nunca tento fazer com que Deus faça as coisas que eu quero. Os israelitas transformaram Deus em um bezerro de ouro para que pudessem controlá-lo e dizer-lhe o que ele deveria fazer. Mas a gente nunca faz isso, certo? Terceiro, eu adoro Deus revelado na Bíblia, não o Deus que eu imagino que ele seja. Israel criou o Deus dos seus sonhos e isso tornou muito mais fácil de acreditar, mas a gente nunca faz isso, certo? Quarto e último, eu sempre coloco Deus em primeiro lugar, mesmo quando isso é inconveniente. Deus trouxe Israel para o deserto, então eles tentam uma maneira mais conveniente para eles, mas a gente nunca faria isso.
certo? Se você respondeu alguma dessas perguntas aqui, não sei não. Talvez essa história aqui também sirva para você, como serve para mim, porque muitas vezes eu falho nesses testes, e muitas vezes a gente vai se ver como um daquele povo, fazendo parte desse povo, de que tão facilmente saiu dos caminhos do Senhor, e a gente vai ver as consequências disso, o que a idolatria, o que o pecado traz como consequência para a nossa vida. Mas é interessante que esse capítulo 32 aqui é algo meio assim, é cinematográfico, parece coisa de cinema, de verdade, porque se a gente pegar todo o enredo e toda a história que nós estamos tratando aqui em Êxodo, eu vou te lembrar algumas coisas dela. Primeiro vem a figura de um faraó maldoso, um cara que tinha levado o povo de Deus, o povo de Israel, como escravo, e não somente conquistou por guerra, mas o povo de Deus começou a crescer demais, e esse povo já estava no Egito. Então o rei fala assim, vamos matar todos os meninos aqui, porque esse povo está crescendo aqui, um dia eles dominam sobre nós. É onde surge Moisés, que ele é colocado num cesto, e aí vem a filha do faraó, descobre ele cresce e tudo mais, aí ele mata um rapaz lá, tem que sair fugido. Mas então Deus um dia aparece para ele, se revela no meio de um arbusto, numa sarça, que não se consumia, uma sarça ardente, e fala, Moisés, você vai tirar o meu povo lá do deserto. Moisés fala, não, faz isso comigo não, chama outro. Eu tenho uns problemas aqui de voz, eu não consigo, é melhor você chamar outro. Mas eu falo assim, não, é você, pode ficar tranquilo, eu vou com você. E então chega o episódio que eles estão agora diante, eles e Arão, seu irmão, estão diante do faraó, e aí começa a acontecer algumas pragas, aí onde as 10 pragas, onde Deus se mostra e revela para aquele povo, que de fato Ele é o Deus verdadeiro. E por que Deus está fazendo isso? Me perguntaram essa semana, falaram, mas por que Deus endureceu o coração de Faraó? Por que Ele ficou mandando esse tanto de praga? Ele não podia ter simplesmente chegado lá, Moisés falado com o Faraó e ele liberado esse povo? Eu falei, poderia. Mas a palavra de Deus nos diz por que ele fez isso, endureceu o coração de Faraó e mandou praga, inclusive morte, para o meio do povo do Egito, para de fato mostrar para o povo de Israel de que Ele era o único Deus verdadeiro. Porque imagina, algumas gerações que já estavam ali, era gente que eram filhos de escravos, eram netos de escravos que já nasceram na escravidão, e muito provavelmente foram educados no meio do Egito, não conhecia o Deus de Israel e conhecia todos os deuses do Egito. E agora Deus manda algumas pragas, por exemplo no rio, mostrando que esse rio que os egípcios adoravam, tinham como Deus, era falso, e de que o Deus de Israel era muito maior, na verdade era o Deus verdadeiro. Então ele vem destruindo cada um dos deuses do Egito através das pragas. Mas o último então que ele faz, para libertar o povo da escravidão, é a morte dos primogênitos, é a morte dos filhos mais velhos de cada um do Egito. Mas o que Deus está querendo mostrar ali? Que através de um sangue de um cordeiro passado naquelas portas, Deus livraria o seu povo. Isso já prefigurando e anunciando o que aconteceria depois do cordeiro perfeito, que derramaria o seu sangue diante do seu povo, para libertar da escravidão. E nós nos vemos nessa história, um povo que foi liberto da escravidão do pecado, mas por causa de quê? Ou de quem? Do cordeiro, que é Jesus Cristo. Mas então, Deus tira esse povo. E por que esse capítulo aqui, estou contando toda essa história, por que esse capítulo aqui ele é meio cinematográfico assim? Você vai imaginar que isso aqui é uma cena de um filme perfeito, porque Deus agora se manifesta para esse povo, diante dessas atuações miraculosas, experiências miraculosas que o povo estava vendo. Deus os livra, e nisso aqui tem Moisés, tem Arão, todo mundo junto vendo isso. Quem quer esse Deus? Agora eles estão diante de um mar, o mar se abre, o povo passa, vem o povo do Egito atrás deles. O que Deus faz? Fecha esse mar e o povo do Egito fica para trás. Mas agora eles estão diante de um deserto. Deus vai com eles através de uma nuvem durante o dia, para que eles não morressem esturricados lá, nesse solzão que estava fazendo lá. Deve ser o mesmo aqui de Séries, certo? Mesmo. Para eles não morrerem, Deus através de uma nuvem protegendo. À noite, uma coluna de fogo livrando dos perigos e guiando esse povo também. Presença de Deus no meio dessa história. E esse povo vendo. Gente, não era igual a gente aqui que nós lemos sobre isso, porque eu imagino que nenhum de nós aqui deve ter presenciado alguma dessas pragas. Nenhum de nós aqui deve ter visto uma coluna de fogo, um arbusto que não se queima. E esses caras aqui, essas pessoas viram. E tem um episódio aqui, que agora Deus
dá algumas diretrizes para Moisés. Fala: Moisés, sobe desse monte aqui, Monte Horebe, que eu quero falar algumas coisas diretamente para você, mas fala para o povo não chegar perto não, porque se chegar perto vai morrer, para eles entenderem que a minha presença é santa, a minha presença é poderosa. E aí narra para nós que diante desse episódio, quando Deus dá os 10 mandamentos e fala os 10 mandamentos para Moisés, a montanha tremia, era como se fosse um terremoto intenso, e trovões, a gente cantou sobre isso aqui, é intenso, Deus se revelando no meio desses trovões, fumaça e coisas grandiosas acontecendo. E aí Deus mostra então a vontade dele através dos mandamentos, mas não só isso. Depois do capítulo 20, que a gente já percorreu isso aqui tudo, depois do capítulo 20, Deus dá algumas diretrizes para o povo. Olha, vocês vão tratar o vizinho assim, vocês não podem, se acontecer algum homicídio, vocês vão tratar dessa forma. Deus começa a dar leis para o povo. Gente, vocês agora são o meu povo, vocês agora não pertencem mais ao Egito, vocês são um povo livre, e eu vou dar diretrizes para vocês. E quando Deus termina, o povo fala assim: tudo que Deus falou, nós faremos. Eles afirmam isso por 3 vezes. Moisés recebe a lei, recebe tudo aquilo, desce e fala para o povo. Nesse momento ele fala: ó, tá vendo? Deus está querendo isso aqui. Não matarás, não adulterarás, não terás outros deuses, não vai adorar, não fala o nome de Deus em vão, guarda o sábado, não cobiçarás, não furtarás. Fala um monte de coisa, e fala de outras leis. E o povo fala assim: deixa com a gente, tudo que Deus falou, nós vamos cumprir. E aí, nessa história de subir no monte, só para você entender o que está acontecendo aqui, nessa história de subir no monte, Deus fala assim: Moisés, agora traz aqui umas pessoas comigo, 70, mas vem você e Arão também. Vocês vão se assentar lá no monte, o povo não vai vir não, mas vocês vão estar na minha presença agora, nós vamos comer, nós vamos beber, e vocês vão estar na minha presença, vocês vão me ver. Arão, Moisés e outros homens, de alguma forma, vendo Deus na presença dele. Beleza? Tudo certo. Agora Deus diz: Moisés, fica aqui, que eu tenho mais umas coisas para falar para você. O restante pode descer. Arão, pode descer, desce com o restante do povo. Se tiver alguma coisa lá, porque lembra que Moisés era o representante, ele diz: Arão, se alguém precisar de alguma coisa, eles vão te consultar, tá certo? Porque Moisés vai ficar comigo. Gente, vocês estão acompanhando toda essa história? Libertação, coisas miraculosas, coisas grandes, Deus se revelando, Arão na presença de Deus, tudo certo. O povo falou: gente, bora mandar ver, esse Deus é o Deus de Israel mesmo, tal. Aí Moisés sobe, e de novo, está acontecendo algumas coisas lá, fumaça, o povo está vendo, Deus se revelando e mostrando. Só que passa um dia, passam 2 dias, 15 dias, 30 dias, 40 dias, e Moisés em cima do monte. E sabe aquele povo que falou assim: fica tranquilo, deixa com a gente que nós vamos obedecer. Chega para Arão e faz um pedido: Arão, sabe aquele cabrinho lá que tirou a gente? Vocês vão ver que o texto mostra para nós aqui que eles falam assim mesmo, de forma desdenhada, de forma não era sério assim, sabe? Estava menosprezando o tal do Moisés, de forma pejorativa. Estava assim: sabe aquele Moisésinho lá, quilômetro, que tirou a gente do Egito? Então, esse cara não vai voltar mais não. Faz o seguinte, vamos fazer alguma coisa aqui para a gente adorar? E Arão, que viu Deus, que estava com Moisés, e sabia quem era o Deus de Israel, fala: bora, traz aí umas coisas aí, traz uns brincos de ouro, traz uns negócios aqui. Nós vamos ver depois do final da história, porque o texto diz aqui, e tem uns detalhes que ele me faz questão de esconder, certo? Porque ele diz: traz aqui. Aí o texto diz para nós aqui: ele recebeu, o fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe forma de um bezerro. Aí depois que Moisés, eu vou digitar o final dele aqui, tá? Depois que Moisés desce, vai conversar com Arão, fala: não, você está de brincadeira, né, cara? Você está de brincadeira comigo. Ele falou assim: Moisés, me desculpa, o povo veio aqui, trouxe uns negócios na minha mão, eu joguei no fogo, aí saiu isso aqui. Essa é a conversa de Arão. Depois vocês vão para o capítulo 33 e percorre lá, que vocês vão ver. Arão falou assim: eu joguei isso aqui no fogo, saiu essa história aqui. Consegue imaginar essa história, essa cena?
O povo lá no momento assim, né, maravilhoso com o Senhor. Passa 40 dias e o povo já começa a trazer ídolo, fazer estátua para adorar, quebrando todos os mandamentos que Deus tinha dado para eles. Mas essa não é a história do povo de Israel só. Essa é a minha e a sua história. A gente vai ver, por mais que a gente venha na igreja, isso que é assustador nessa história. Por mais que a gente diz que ama o Senhor, por mais que a gente venha aqui domingo e ouça, a gente ouve, aprende, a gente não precisa nem de 40 dias. A gente já sai daqui e vai se entregar aos nossos deuses, aos nossos ídolos, aquilo que tem trazido segurança para o nosso coração, aquilo que a gente tem colocado no trono do nosso coração e da nossa alma. A gente esquece quem é esse Deus que nos libertou do império das trevas. Mas nós vamos ver por que essa história está aqui e como é que a gente pode fazer para lidar com isso então. Esse nosso coração que tão facilmente sai da presença do Senhor, sai dos caminhos do Senhor, busca tantas outras coisas para colocar no lugar do Senhor. Mas a gente vai aprender aqui em primeiro lugar que nós precisamos ter uma visão correta a respeito da adoração a Deus. Nós precisamos ter uma visão correta a respeito da adoração que nós temos diante de Deus, porque Deus leva isso em consideração. Olha só o versículo 1: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: vem, faz para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. A gente vai ver toda essa história aqui. Em primeiro lugar, que a impaciência ela pode ser inimiga da fé. Por impaciência, talvez falta de conhecimento, a gente faz coisas bizarras diante de Deus. Gente, você não aguenta ouvir um áudio de celular na velocidade normal. Você tem que botar no e-mail lá, não é? No mínimo, dependendo da voz, no 2. Você, nossa, não tem tempo para isso. Você não aguenta ficar na fila do supermercado. Eu também não aguento não. Estou falando de você, mas eu também não. Essa semana eu estava lá no supermercado e tinha uma pessoa na minha frente, os outros caixas todos cheios assim, uma pessoa na minha frente. Opa, hoje deu certo. Aí o cara foi pagar por Pix. Ele estava sem internet no celular, pediu o Wi-Fi do supermercado. O Wi-Fi não estava funcionando. E eu vendo as pessoas passando. Eu não tinha nada para fazer depois, assim. Só fui no supermercado porque tinha que comprar algumas coisas lá, né? E estava lá. Eu falei, não é comigo que essas coisas acontecem. Não tem paciência para isso não. E a gente não tem. E às vezes diante de Deus a gente age da mesma forma, não é? Falou, Deus, estou precisando de uma resposta aqui, mas eu quero logo. Deus começa a demorar a resposta, né? Você não está vendo, eu falei, Deus, eu vou falar de novo, acho que você não sei se pegou a ideia aí, Deus, e a gente começa. Mas a gente não tem paciência. E geralmente a gente quer agir pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias mãos. Aí, isso aí vai dar ruim. A gente está vendo essa história aqui, que impaciência pode ser inimigo da nossa fé. Mas em segundo lugar, a gente vai ver que a gente não pode escolher o nosso próprio mediador. E foi isso que o povo fez. Lembra que o escolhido de Deus para estar entre o povo, tirar o povo, intermediar a conversa, quem falava e conversava com Deus, quando eles tiveram fome lá e falou, não, Deus mandou maná. Ainda tem mais essa história, né? Deus mandou maná, Deus mandou codorna. O povo viu sair água da rocha, que Moisés tocou lá e o povo bebia água saindo de rocha. Era Moisés. Mas Moisés está demorando, o povo falou assim, não, esse Moisés não sabe o que aconteceu com esse cara. Vem cá, Arão. Aí bota o outro no lugar dele. Isso aqui vai ter uma consequência para a gente no final, lá eu volto. Em terceiro lugar, nós não adoramos a Deus como nós desejamos. A adoração ao Senhor, isso aqui é importante, tem a ver com o que Ele faz, com o que Ele determina, não como nós desejamos e nós queremos. O que Deus estava fazendo lá para Moisés, e depois o final mostra para nós aqui, Deus deu 2 tábuas. Até esse momento Deus falou, e Moisés falou para o povo, mas nesse momento ele tinha tábuas, mostrando não só os mandamentos, mas Deus estava determinando a forma como Ele queria se adorar, e tinha a ver com a construção do tabernáculo. Lembra que quando Deus apareceu para Moisés, Ele falou assim, Moisés, chama o meu povo, porque esse povo vai para o deserto me adorar.
E Deus agora dando diretrizes sobre adoração, falando assim, ó, o templo dessa forma, ele tem essa medida. Sabe o que vai ter lá de utensílio, de panela, de tecido, de vela, é isso aqui que eu quero, é dessa forminha aqui, ó, desse jeito aqui. Aí o povo falou assim, não, eu vou fazer do jeito que eu quero. Lembre-se, gente, que a adoração que nós damos ao Senhor tem a ver com a forma como Ele determina. Ele determina aqui, ó, é aqui, certo? Para a gente poder adorar a Deus de forma correta, nós precisamos conhecer a palavra dEle, para a gente não cair nessas histórias, essas bizarrices que acontecem em igreja aí. Por isso tem tanta gente decepcionada com a igreja, tanta gente, porque não conhece a palavra, quer adorar a Deus de uma forma como Ele imagina que deve ser adorado. Então tem a ver com essa revelação, tem a ver com Ele determina isso, gente, não sou eu, não é instituição, é Ele que determina como deve ser adorado. E por fim a gente vai ver, e talvez a parte mais evidente, que a gente não pode adorar a Deus, e outra coisa também, porque uma falsa adoração leva a uma vida falsa com Deus. Gente, essa história aqui foi só agravando, porque se a gente faz alguns comparativos aqui, o que está acontecendo com o povo aqui? Sempre foi Deus se revelando, Deus buscando um povo, mas agora o povo quer inverter a situação, fala assim, não, Deus está demorando, vamos a gente buscar Ele. Deus já tinha determinado algumas coisas, o mediador, o povo, não, peraí que nós vamos fazer. O povo sempre querendo tomar a frente, sempre querendo tomar o lugar de Deus aqui, e a coisa não estava boa, a coisa sempre dava errado. Mas aí Arãozinho, fera do baile lá, chega, fala, gente, dá aqui, dá esses negócios aqui, traz tudo para cá, vamos fazer um negócio. Ele funde lá, beleza, fala, amanhã nós vamos ter adoração. E tem um detalhezinho aqui que talvez a gente não pegou aqui nessa história, eu tentei ler devagar para você aqui, nesse ponto, que talvez a gente não pegou, porque diz aqui, amanhã vai ter uma festa, e o versículo 6 diz para nós, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Esse Arão era tão doido, que ele diz assim, e olha que ele conhecia o Deus de Israel, mostrei para você ver que ele teve uma experiência assim, fantástica com Deus, o Deus de Israel. Aí ele monta o bezerro e fala o que para o povo? Está aqui, gente, os deuses, vocês prestaram atenção nesse texto aqui? Eis aí, versículo 4, eis aí os deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Você não é doido? Gente, ele viu Deus, ele sabia quem era Deus, ele constrói a imagem e fala que os deuses que tiraram vocês do Egito. E o povo, rapaz, é isso mesmo. E a gente vai ver que tem todos os elementos de uma adoração aqui, de um culto. Vamos ver que tem todos os elementos, porque eles têm música, eles têm rituais, eles têm sacramentos, mas eles não estão só contentes em se prostrar diante de uma imagem. Quando fala essa história que eles se entregaram à farra, isso aqui tem uma conotação sensual e sexual. Deve imaginar o que estava acontecendo no meio do povo. Isso não era só, vamos só prostrar diante aqui, não. Isso que pegou fogo lá. Se entregaram uns aos outros. Foi farra. Não, uma palavra mais feia aqui, mais pesada, né? O que eles fizeram lá foi uma orgia. É isso que está acontecendo aqui. Porque a gente às vezes fica pensando assim, né? Fala, mas os caras só se prostraram, construíram uma imagenzinha, tá... O negócio foi feio, gente. Agora você vai começar a entender por que Deus está tão irado com esse povo. Porque qual que foram os primeiro e segundo mandamentos que Deus deu para aquele povo? Lembra? Não terás outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem, escultura, qualquer outra coisa, nem as adorarás. 40 dias depois, o povo está diante de uma cerimônia religiosa aqui da mais baixa, da baixaria, coisa que provavelmente eles aprenderam lá no Egito. Estão diante de Deus, o Deus de Israel,
fazendo isso aqui? A gente aprende lições importantes a respeito disso, né? Nós vamos ver que nessa história não está muito diferente da nossa. Está muito diferente. Porque eles estavam procurando segurança, procurando redenção e salvação para eles, porque eles se viram perdidos. Falaram assim, Deus não está respondendo, Moisés já não está respondendo, vamos procurar algum meio aqui para a gente poder caminhar, continuar aqui. E por mais que a gente não pense em imagem, a gente não se prostre, mas tem deuses da nossa vida, nós estamos falando isso aqui já há um tempo aqui na igreja, tem deuses da nossa vida, que a gente está com uma dificuldade tremenda de largar, tremenda de abandonar, porque mesmo conhecendo o Deus de Israel, mesmo conhecendo o milagre e tudo que Deus faz na nossa vida, a gente ainda insiste em buscar redenção, salvação, segurança, talvez a nossa própria força, talvez no poder que nós temos diante da sociedade, talvez é no dinheiro, na conta bancária que eu acho que vai segurar a minha vida. Hoje de manhã eu falei um pouco sobre isso, né? A gente acha que vivendo um momento bom assim, né? Que o pessoal está tendo um pouquinho mais de educação financeira, aprende a investir, e você acha que o seu futuro está garantido por conta disso. Tem gente que tem buscado a redenção, identidade, alegria e satisfação na própria sexualidade. A gente não é diferente desse povo aqui não. Lembra as perguntas que eu te fiz? Em todos os momentos da sua vida você coloca Deus em primeiro lugar, certo? As decisões que você precisa tomar, as conversas que você tem, as coisas que você faz no seu celular, Deus está em primeiro lugar, certo? Sempre. Ou talvez a gente é como esse povo aqui. E em segundo lugar, quando a gente olha para tudo isso, nós precisamos ter uma visão correta sobre o nosso pecado e as consequências dele. Não só daquele povo, mas diante de nós. Porque a partir do versículo 7, Deus diz, o Senhor disse a Moisés, desce, porque o povo que você tira... Isso aqui é uma certa ironia, viu? Que Deus está tratando, e Deus tem um senso de humor bem apurado. Deus não é aquele senhorzinho, né, carrancudo que a gente acha que é não. Porque lembra que o povo estava dizendo lá, Arão falou, os deuses do Egito tirou vocês, certo? Aí o povo falou, sabe aquele Moisés tirou a gente do Egito? Agora Deus, sabe quem que é Deus, certo? Aquele que fez os milagres, que é o Todo-Poderoso. Vira para Moisés e diz, desce, porque o seu povo, antes a palavra de Deus era, Moisés, vai lá para o Egito, que eu vou tirar o meu povo da escravidão. Agora como é que Deus se dirige aqui? Moisés, desce, porque o seu povo, que você tirou do Egito, se corrompeu. Muito depressa se desviou daquilo que eu ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram sacrifício e disseram, eis aí, ó Israel, os deuses que te tiraram vocês do Egito. E aí entra aquele versículo, disse o Senhor a Moisés, eu tenho visto que esse é um povo obstinado, do coração duro, cabeçudo, e deixa agora, porque a minha ira vai se acender contra eles, e eu vou destruir eles. A gente precisa entender qual que é a consequência do pecado, e não foi só aquele povo. Porque se nós estamos falando de uma idolatria, de pecado, de um povo que estava diante de outros deuses, nós temos nossos deuses. E sabe qual que é a consequência desse pecado? E quando a gente olha para esse povo, a gente olha e fala assim, não, esse povo está merecendo mesmo, tá? Acho que esse povo merecia mesmo essa ideia. Eu devia ter destruído esse povo doido. Arão, bicho maluco, conheceu a Deus, sentou numa mesa, viu Deus, viu todo esse poder, aí se corrompe desse jeito. Aí Deus fala, ô Moisés, desce lá. Sabe o que é interessante? Só fazendo um parênteses aqui. Quem que contou para Deus que eles tinham feito um bezerro? Quem que contou para Deus? Você viu que Deus citou as mesmas palavras de que Arão e o povo? Que Arão falou assim, ó, tá aí os deuses que tirou vocês do Egito. Quem contou para Deus isso? Ninguém, né? Porque Deus sabe todas as coisas, não sabe? Deus conhece todas as coisas. Deus conhece seu coração, não conhece? Deus conhece sua mente, não conhece? Sabe o que você merece? Sabe o que nós merecemos?
Aí Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, vaza da minha presença, me deixa em paz aqui. É mais ou menos a ideia que nós temos ali. Ó, me deixa agora, que minha ira vai acender, eu vou destruir esse povo. Você vai se lembrar de um outro episódio, bem tempo atrás, narrado lá em Gênesis, quando a maldade de duas cidades sobe diante do Senhor. E aí Deus fala para Abraão: Abraão, a maldade desse povo subiu aqui, eu vou destruir essa cidade. E Deus destruiu. Lembra? Abraão começou a interceder, falou: oh, Deus, mas se tiver 50 justos lá, o Senhor deixa destruir? Aí Deus fala: deixa. 50? Aí Abraão falou: não, Deus, 50 é meio muito, né? Aí ele começa a diminuir, até falou: não, até 10. Ele falou: não, se tiver 10 eu não destruo não. Aí chega lá, tinha acho que 8, 6 pessoas lá, né, que era o irmão, o cunhado, os sobrinhos. Tira esse povo, Sodoma e Gomorra. Deus deita fogo nessa cidade. Mesma representação que nós temos aqui. Mesma representação. E sabe como é que isso começou? Lá no Éden, quando Deus criou todas as coisas de forma muito perfeita, e aí vem Adão e Eva e faz o quê? Erra. Agora eles são expulsos da presença do Senhor. E o capítulo 33 vai mostrar exatamente esse ponto para nós aqui, que Deus fala para Moisés, fala: Moisés, vai lá, fera, porque eu não vou mais com vocês, não. Vocês já viram tudo que eu fiz aqui, não adiantou, né? Mas pode ir lá, vai, segue. Aí Moisés falou assim: não, Deus, se o Senhor não for, a gente não tem como ir. Ele fala isso para o povo entender o risco que eles correram por causa do pecado deles. Eles seriam destruídos. E não acha que é ser destruído uma forma bonitinha de Deus usar aqui não, porque eu te mostrei um episódio que Deus de fato destruiu uma cidade por causa do pecado deles. Mas voltando para nós aqui, a gente não é muito diferente desse povo não, né? Sabe qual que é a consequência do nosso pecado? O que a gente merece? Destruição. É a ira de Deus sobre nós, porque nós estamos lidando com um Deus que é justo, um Deus que é santo, um Deus que deu a lei dele para que a gente cumprisse, mas a gente não consegue. Deus deu os mandamentos justamente para mostrar para nós, falei isso domingo passado, para mostrar que a gente não consegue cumprir. Mas então qual que é a solução para isso? Já está meio enrolado, tá não? A solução está no restante do capítulo aqui, porque antes de Moisés descer, antes dele descer, para ver o que o povo tinha feito, porque ele desce, certo? Ele desce com as duas tábuas na mão. Ele ouve um barulho, tal, ele vê aquele ídolo lá, ele joga as tábuas no chão, quebra a lei, ele quebra as tábuas, uma representação do que o povo tinha feito com Deus, quebrado a aliança com esse Deus, quebrou o pacto. Lembra que eu falei para vocês que o povo falou assim: pode deixar que a gente vai cumprir, fica tranquilo que nós vamos cumprir, certo? Eles quebraram isso diante de Deus. É a mesma coisa que aconteceu com a lei, e Moisés quebra aquilo lá. Mas antes de descer, Moisés falou: Senhor, agora essa história muda, é interessante mais, porque ele falou: Senhor, lembra da aliança que o Senhor fez com Abraão, Isaac e Jacó? Faz isso não com esse povo, eles são duros mesmo, mas destrói não. Lembra a promessa que o Senhor fez, leva esse povo, o Senhor tirou eles da escravidão, não faz isso não. E aí usa um termo aqui que fala que Deus se arrependeu do que ele tinha feito. E arrepender não é porque Deus muda, tá certo? Mas ele estava ensinando para Moisés quem ele era, que Moisés precisou interceder pelo povo. Moisés precisou ser um mediador diante desse povo para que Deus não o destruísse. Mas sabe qual é a conclusão que a gente chega diante de tudo isso? A morte de Moisés em nome de Israel não poderia ter expiado seus pecados, porque Moisés tinha pecados próprios. Mas Deus enviou aquele cuja morte poderia expiar as pessoas pecadoras, o Senhor Jesus Cristo. Ele nunca pecou, mas na cruz ele carregou a ira de Deus contra os pecadores. E Paulo escreveu em 2 Coríntios 5:21, Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Esse é o dom gracioso e gratuito de Deus para você, se você confiar em Jesus Cristo. Sabe qual que é a solução para nós? É aquele que intercede junto a Deus por nós, o Cordeiro perfeito, aquele que sofreu a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Ele pagou a culpa, a pena que era nossa, lá naquela cruz. A solução que nós temos então é Jesus Cristo.
por causa dele que nós não somos consumidos. Nós precisamos de Jesus Cristo, porque sem ele a gente não consegue aplacar essa ira de Deus, porque a gente é pecador. Nós vimos aqui nessa noite, nós somos pecadores, e pecador merece a punição, mas Deus de forma graciosa manda o Filho. Essa aqui é a graça, de forma gratuita, de forma. Sabe o que você precisa fazer? Para que Deus não derrame a ira dele sobre você, você não tem nada que fazer, gente. Creia em Jesus Cristo, creia, porque ele já pagou no seu lugar. É por causa dele, por causa de Jesus. O que a gente pode fazer diante disso então? Em primeiro lugar, experimentar a presença de Deus vai ajudar você a caminhar com mais cuidado nesse mundo corrupto. Em primeiro lugar, eu queria te mostrar a graça de Deus, que a gente precisa de Cristo. É só por causa disso. Mas uma vez em Cristo Jesus, agora a gente poder experimentar a presença dele vai nos impedir de viver nessa idolatria. Vou tentar te dar um exemplo aqui. Quando você está caminhando na rua e você tem só umas moedinhas lá, você anda meio desconfiado assim, alguém vai querer roubar minhas moedas aqui. Não. Hoje não tem isso, né? Porque hoje tem Pix, você não precisa mais disso. Mas imagina que você foi no banco, precisou tirar uma quantia muito grande de dinheiro. 50 mil reais, está dentro de uma maleta. E você precisa levar esse troço a pé. Saiu lá do banco, lá do centro, você precisa levar lá para sua casa. A pé numa maleta. Você anda despretensiosamente? Igual se tivesse uma moeda no bolso. Você fica meio desconfiado, fica não? Encosta dois motoqueiros do seu lado, só quer te pedir pergunta lá, só quer saber onde está a sorveteria. Você quase morre. Assim é com a presença de Deus. Se a gente entende que ele está do nosso lado, se a gente entende que ele está caminhando conosco, que é aquele que sonda mente e coração, que conhece a nossa vida, se a gente tiver consciência disso o dia inteiro, a gente vai evitar de viver nesse mundo corrupto como um corrupto. Em segundo lugar, a gente precisa examinar o nosso coração para identificar qualquer coisa que tenha prioridade sobre Deus em nossas vidas. O que está te trazendo segurança? O que está te trazendo esperança que não é Deus? Porque todas essas coisas vão cair, mas Deus vai permanecer para sempre. Em último lugar, a Bíblia precisa ser a bússola, o prumo, a base, a orientação e a autoridade sobre as nossas vidas, porque isso aqui é a revelação de Deus. Isso aqui é a palavra dele que rege a nossa vida. Vamos orar, gente?